Olá a todos! Vamos dar início à segunda aula a respeito da forma extraordinária do rito romano. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para quem for acompanhando as aulas e quiser manifestar alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, só deixar nos comentários aqui abaixo, seja no canal da Confraria, seja no meu próprio canal pessoal, Felipe Mendes. Porque aí nós vamos responder no final do curso, vamos tirar um link só para responder perguntas. Mas enfim, hoje nós vamos tratar a respeito de algumas objeções que podem fazer a respeito da forma extraordinária do rito romano. Você já deve ter ouvido alguma coisa, tipo, Deus me livre de missa em latim, é a missa do padre de costas, ninguém dá atenção para isso. Enfim, vamos responder algumas, né, não no sentido de afronta, mas no sentido de caridade. Afinal de contas, para mostrar o que de fato é. Nós não queremos caçar briga, nós só queremos mostrar a verdade. Então, podem ficar tranquilos que nós vamos aqui em espírito de paz apresentar a verdade a respeito da forma extraordinária do rito romano. Em primeiro lugar, um alerta para aqueles que não conhecem a forma extraordinária do rito romano e começam a dar um pouco de pitaco naquilo que não conhecem. Talvez, não vou nem tentar explicar qual que seriam as motivações que o levam a fazer isso, mas tome muito cuidado para não falar daquilo que você não conhece e não afastar almas de um rito, de algo que fez bem a muitas almas durante séculos. Então, muito cuidado para não sair contando mentiras. Tome muito cuidado. Passe a conhecer um pouco mais. Busque conhecer antes de sair criticando a seu bel prazer. Então, vamos dar início. Uma das primeiras objeções que aparecem, e aqui, obviamente, eu já vou apresentar quem é que me inspirou a fazer esta aula, é o Michel Pagliozzi no seu livro Entrarei no Altar de Deus, em que ele tira uma parte do seu primeiro capítulo para falar de algumas objeções. Muito das referências serão tiradas daqui. Recomendo que você adquira esta obra, não só esta obra, mas também toda a sequência dos livros, né, que é o Entrarei no Altar de Deus, que são 4 no total. Você de Divinópolis, você pode adquirir na Dei Verbo, livros e artigos católicos, e você que não é de Divinópolis ou não é da região, você pode adquirir tranquilamente na internet. Enfim, foi lançado pela Cultor de Livros esta obra. Mas enfim, uma das primeiras objeções que podem falar: mas essa missa ela é em latim? Como é que vai celebrar? Como é que você entende? Bom, é costume na igreja, desde o tempo apostólico, ter uma língua em comum. No início da era apostólica era o grego. Todos os textos da Sagrada Escritura, todos os escritos eram em grego. A partir da época de São Jerônimo passaram a serem traduzidas, né, para o latim. E durante um bom tempo o latim passou a ser a língua oficial da igreja. E até hoje permanece assim. E o uso do latim vale-se até mesmo para o rito novo, até para os tempos modernos. E isso é o que diz o documento da Sacrosanto Concílio, no seu parágrafo 36. Deve-se conservar o uso do latim nos ritos latinos, salvo o direito particular. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vernácula pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos e em outras partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições, em algumas orações e cantos segundo normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Ou seja, se você for ver um pouco mais a respeito do rito, do que diz a Sacrosanto Concílio, o latim não foi abolido. Muito pelo contrário, ele é muito incentivado, principalmente nos cantos gregorianos, né, que alguns misturam latim com grego, né, o Kyrie, por exemplo, ele não é do latim, é do grego. Mas, enfim, até mesmo na forma ordinária do rito romano, o latim
permanece como língua principal. Tanto que em Roma é celebrado em latim. Lógico, nas traduções na forma ordinária, permite-se o uso vernáculo, talvez por uma questão de aproximação, para que o povo possa compreender um pouco mais do rito. Não é condenável, mas também não é a única forma de se utilizar. Até mesmo porque, pensa por exemplo, aqui em Divinópolis, na missa tridentina, somente as leituras e a homilia são feitas em português. E isso graças ao Papa Bento XVI, que concedeu dessa forma, que utilizasse a língua vernácula nas partes que são dirigidas ao povo, que é as leituras, o Evangelho e a homilia. E isso em missas rezadas, né, que é diferente das missas cantadas. Quando ele vai cantar o Evangelho, cantar a Epístola, tem que ser em latim. Depois ele pode ler em português. E junto à homilia, que é feita na língua vernácula. Um turista norte-americano que vem aqui para Divinópolis, católico, e participe da missa tridentina, ele vai se sentir em casa, se ele é acostumado com o rito lá nos Estados Unidos. Ou seja, essa língua unifica. O Papa Bento XVI ele deixa até um pouco claro também na Sacrosanto Concílio a respeito da questão da instrução para a leitura, para o uso do latim. A maioria de nós sabemos ler e escrever, só que em relação ao latim, talvez possa pegar um pouco a questão do seu entendimento. Então é óbvio que para quem vai participar da forma extraordinária, é necessário que tenha pelo menos o missal, ou então o ordinário. Você pode imprimir o ordinário da Santa Missa tranquilamente, ou seja, as partes fixas da missa, com a tradução do português e do latim. Geralmente isso não é para quem vem assistir a missa pela primeira vez. Né? Quem assiste a missa tridentina pela primeira vez fica mais impressionado. Eu, por exemplo, quando eu fui assistir pela primeira vez, eu não tinha um missal. Eu fiquei numa parte de trás lá do banco e fiquei observando o que o povo fazia. Mas da mesma forma que eu participava por contemplar tudo aquilo que estava acontecendo. E tem um detalhe que o povo às vezes esquece. Mas você não entende o que o padre fala. Só que há um detalhe que o pessoal esquece de vez em quando. Mas eu não entendo o que é que o padre fala lá na missa. Para quem entender? Deixa eu pegar aqui já deixei aqui aberto para vocês. O primeiro salmo que é rezado na missa tridentina. Iudicam Deus et dicerne causa mea de gente non sancta, ab homo iniquo doloso eroine. Traduzindo, fazei-me justiça, ó Deus, e tomai a defesa da minha causa contra a gente despiedosa, do homem iníquo e fraudulento, livrai-me, Senhor. Ele está falando com Deus, não é com você, meu irmão. Então, mas se você quiser entender, ótimo, não vou te censurar. Né? Não tem ninguém que queira fazer uma censura de é só o padre que vai entender e pronto, mas não há necessidade. Tanto que um dos costumes que acontece na Santa Missa, enquanto ela, por exemplo, o pessoal reza o terço antes dela começar. Aí vai contemplar o quinto mistério, deu 5 horas da tarde, a missa começa. Enquanto o padre chega para fazer a primeira parte da missa, que é as orações ao pé do altar, em que ele fala direto a Deus, o povo continua rezando o terço até terminar. Ou então mesmo, podemos celebrar, o povo pode fazer orações próprias, enquanto suas devidas preparações, né? Aqueles que já conhecem o rito tridentino, por exemplo, eu sei que após a oração ao pé do altar já é o confiteor. Então eu já fico observando os acólitos, assim que eles se curvam, eles já vão começar a fazer a confissão dos pecados da forma que eu também tenho que começar. Mas enquanto isso, geralmente eu gosto mais de observar a frase, o que o padre está dizendo a Deus, buscar acompanhar as orações que estão sendo ditas naquele momento. Vamos dizer isso mais à frente, da maneira de como participar da Santa Missa. Luiz Felipe, então como é que vocês participam da Santa Missa? Eu tenho que acompanhar o que o padre está dizendo? Esta é a beleza da Santa Missa na forma extraordinária.
Deixe, você poderá contemplar. Contemple todo o mistério que está sendo vivido. Muitas vezes, nós que somos acostumados à missa na forma ordinária, a gente fica aquele negócio de querer acompanhar tudo aquilo que o padre fala. O que o padre está falando tem uma respostinha. O que o padre fala tem uma respostinha. O que ele fala tem uma resposta. E perdemos uma noção de contemplar, que é próprio do rito extraordinário. Então, não venha para a missa tridentina com uma mente da missa de Paulo VI. Tudo bem, na missa de Paulo VI tem lá, fala e resposta, fala e resposta. Na missa tridentina ela é um pouco mais contemplativa. Se você quiser compreender aquilo que o padre fala, ótimo, vai te ajudar muito mais. Né? Tem um irmão ordinário, ver o que está acontecendo, perfeito. Mas também há uma forma mais contemplativa e nós vamos tentar mostrar isso mais à frente. Então, enfim, aquilo que o padre diz, ele está dizendo a Deus. E quando ele vai dizer para nós, ele vai dizer em língua vernácula. Ele vai dizer em português, que é a leitura da epístola, a leitura do evangelho, a homilia, ou seja, aquilo que é para nós, ele vai dizer numa língua que nós entendamos. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas o que ele dita a Deus, ele vai dizer na língua sagrada, que é a língua do latim. Que é preservada até mesmo porque é uma língua muito... que é mãe de todas as outras, né? Que conservou-se muito bem os seus vocabulários, as suas particularidades. Tanto que uma das recomendações da Sacrosanto Concílio não para a missa tridentina, e sim para a missa ordinária, mas que um padre que queira acostumar os fiéis para a forma extraordinária é passar a introduzir algumas partes fixas da missa em latim. Por exemplo, já virou mais que costume aqui o Kyrie, né? Que não é latim, é grego, tudo bem, mas é um canto gregoriano. Já se passou a ser mais usual cantar-se o Kyrie ao invés de o Senhor tem de piedade. E por que não cantarmos os Sanctus? Cantarmos o Agnus Dei, né, o Cordeiro de Deus. Passar a utilizar um pouco mais da missa de Ângeles, né, o canto do Glória em latim. O canto do Pai Nosso, como fez um sacerdote durante a primeira missa que foi celebrada no evento do Instituto São Pedro de Alcântara, em Belo Horizonte, em que na missa ordinária ele cantou o Pai Nosso em latim. Tudo bem que era para um público que talvez tenha um pouco mais esse costume, mas introduzir de pouco a pouco, sem assustar demais o povo. É possível criar essa mentalidade da língua sagrada em algumas partes fixas da missa, até mesmo para que o povo possa compreender tanta riqueza que a igreja tem. Porque querem trazer músicas protestantes no meio da missa, querem trazer músicas que não tem nada a ver, como eu já vi coral cantando Tudo é do Pai do Padre Fábio de Mello no ofertório. O que você tem contra essa música, Felipe? Não tem nada contra essa música. Mas não é para o ofertório, gente. Entende? São coisas que não é questão de ser proibida, é coisa que não cabe. É aquilo que o Padre Paulo fala. Não adianta você fazer um filme romântico e na hora do ápice do filme, na hora que o rapaz vai dar o primeiro beijo na moça, colocar o samba do Crioulo Doido. Tem algo que proíbe? Não, mas não casa, não combina. Enfim, o latim pode ser introduzido pouco a pouco no rito ordinário, sem retirar, de forma a não assustar o povo, até mesmo para que o povo possa compreender o rito extraordinário. Segunda objeção. O padre está de costas para o povo, o padre não liga para o povo não é participativo na missa. Bom, quem fala isso não conhece alguns costumes da igreja primitiva. E o termo ad orientem. Era costume na igreja primitiva, na igreja medieval, para que a missa seja celebrada voltada ao oriente, ou seja, onde o sol nasce. Tanto que as catedrais medievais tinham em sua arquitetura estilos para que contribuíssem para a passagem do sol, tanto que até mesmo era utilizado para estudo da astronomia. Ou seja,
arquiteturas medievais que dão de 10 a 0 em muitas arquiteturas de hoje. Tudo era voltado para... tinha esse costume de voltar para um lugar só. É aquele negócio do... Vocês já devem ter visto essa imagem. Eles mostram o motorista de ônibus, ele, né, sentado no seu lugar, e o povo tudo atrás, todo mundo na mesma direção. E coloca uma outra imagem desse mesmo motorista, só que virado para o povo. Vai dar problema isso? Lógico, isso é só uma piada, não estamos aqui dizendo que a forma versus populo, né, que é conhecida na forma ordinária, em que o padre fica mais vezes voltados para o povo, é uma forma diabólica da satanismo. Não, calma, né? Mas que é muito mais frutuosa, não podemos negar. Tanto que isso, tanto a opinião do Papa Bento XVI, um grande liturgista, tanto que ele começou a introduzir um costume de colocar de volta um crucifixo na mesa do altar. Voltado para o padre, lógico, né? Porque, veja, a mudança litúrgica ela veio recentemente. Do nada o povo começou a ver o padre voltado para ele. Aí do nada vai ter uma outra reforma que o padre vai ficar de costas de novo. Isso, para o povo, isso pode assustar. Então, comece a pouco introduzir algumas mudanças que podem modificar essa mentalidade. Ou seja, colocando o crucifixo na mesa, indicando que o padre está oferecendo o sacrifício para Deus. Porque isso é um erro que acontece. Infelizmente, com a tradução que nós temos aqui no Brasil, em que na oração eucarística nós temos respostas. Sabe aquele negócio, recebei, ó Senhor, a nossa oferta, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Isto não tem em lugar nenhum do mundo. Só o missal que está presente no Brasil tem isso. Eu assisti missa em Portugal, que é em português também. Não tem. A oração eucarística é toda dita direto pelo padre, do início até o fim. Não tem respostas. Eu não estou aqui condenando as respostas em si, mas isso dá uma impressão de que o padre está falando para o povo e o povo responde. E não de que o padre está oferecendo sacrifício a Deus. Então, esperamos, né, quem sabe, numa futura revisão revisão da tradução do missal, quem sabe eles possam extinguir isso. Que é algo que pode contribuir bastante. Ah, mas é proibido celebrar de costas para o povo. Fala isso então para o Papa Francisco. Ele celebra de vez em quando, sabia? E missa nova, não estou falando de missa extraordinária não, estou falando da missa de Paulo VI. Ele celebra voltado para Deus a oração eucarística. Toda parte voltada ao povo, né, como é de costume, na cadeira, no ambão, mas na hora que ele vai para o altar, a partir da oração eucarística, ele já estará voltado para Deus, não é de costas para o povo, é voltado para Deus. Ou seja, o padre e os fiéis voltados na mesma direção. Se eu não me engano, o Papa Francisco costuma celebrar na missa do batismo de Nosso Senhor. Você pode ver, tem muitas fotos, imagens, vídeos do Papa Francisco celebrando verso Deum. Essas são duas diferenças de termos. Versus populos e versus Deum. Ou seja, voltado para o povo, voltado para Deus. Então, os atuais liturgistas até recomendam de que possa ser introduzido esse costume de, pelo menos na oração eucarística, celebrar-se versus Deum. Eu já vi, como por exemplo, eu já vi o padre Ricardo de Barros, que ele estava em Santos, hoje eu não sei em que paróquia ele está mais, paróquia São Paulo Apóstolo. O padre Ricardo ele celebra a missa tridentina, mas ele não é da administração apostólica nem nada, ele é da diocese mesmo. Então a forma como que ele celebra é a missa na forma ordinária. É a forma que ele celebra na sua paróquia.
Em algumas missas, na forma ordinária, ele celebra verso Deo. Ou quando ele celebra verso Populo, ele tem lá com um crucifixo na sua mesa, para indicar que naquela hora do sacrifício ele está oferecendo a Deus. Então, também não é um argumento que o povo usa para xingar, mas que na verdade tinha que ser para enaltecer. Todo mundo voltado para a mesma direção, todo mundo aqui olhando para Cristo. Ou seja, o sacerdote sai da posição de destaque e a Eucaristia passa a ser o ponto central. Interessante, né? Terceiro ponto. É contra o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II proibiu esse rito. Esse rito atenta contra o espírito do Vaticano II. Para você que fala isso, eu estou aqui, eu vou dar a minha casa, o meu carro, todos os bens em meu nome, para quem me trouxer aqui um documento do Concílio Vaticano II que fale claramente da proibição da missa tridentina atual. Se você conseguir essa façanha, parabéns, você ganhou uma casa, ganhou um carro, ganhou todos os meus bens, eu vou ficar pobre, eu vou te dar tudo. Porque não tem. Os documentos da igreja são muito bem amparados quanto a isso. Ah, mas isso contraria o espírito do concílio. Meu amigo, como é que contraria o espírito do concílio se é a própria igreja que dá o seu suporte? Cuidado para não confundir com movimentos separatistas, com movimentos dos headtrags, de tradicionalistas radicalistas, né, que não são radicais, que têm raiz, que têm firme na fé, ou tradicionais que preservam a tradição, mas sim de tradicionalistas que tudo dentro da cabeça. Desculpa a franqueza. Mas não há nenhum documento que tenha essa proibição. E detalhe, o autor Michel Pagiosi, ele coloca um ponto um pouco interessante. Se a missa é anticonciliar, é contra o Concílio Vaticano II, me explique qual foi a missa celebrada enquanto o Concílio Vaticano II estava acontecendo. Porque o Concílio Vaticano II, se eu não me engano, eu acho que ele durou até 69. E 61 até 69, se não me engano. Ficou esse tempo sem missa? Era a missa que hoje chamamos de forma extraordinária, mas a missa que era celebrada durante as sessões, durante o Concílio Vaticano II, era essa aqui, do Missal de 1962, pelo Papa São João XXIII. Então, como é que você me vem dizer que a missa tridentina é anticonciliar? A Comissão Ecclesia Dei foi bem clara quando foi feita as devidas investigações, não achou nada que proíba. O Papa Paulo VI não proibiu a forma extraordinária do rito romano, não proibiu a missa tridentina. Quem afirma isso ou não conhece ou tem mais intenções quanto a isso. Está movido por um espírito modernista que quer cortar tudo aquilo que veio antes do Vaticano II. O que é condenável, assim como é condenável aqueles que rejeitam o Vaticano II e rejeitam tudo que aconteceu depois. Então, meus queridos, é continuidade. Cristo não disse, eu estarei convosco todos os dias até o Vaticano II, ou após o Vaticano II, até o fim dos tempos. E aos críticos do Vaticano II, o Vaticano II ele tem pelo menos um pouco mais de base do que o concílio Facebook primeiro. Todas essas discussões são de internet, sobre gente que não tem serviço. Seja do lado tradicionalista radicalista, seja do lado modernista, adeptos da teologia da libertação. A igreja é muito rica, meus queridos. Tem espaço para os dois. Ah, mas não é celebrado de forma correta, tem muito abuso. Vamos corrigir fraternalmente os abusos. Denunciar com firmeza.
porque não podemos permitir, sim, missas celebradas de forma indevida, mas sempre pela caridade. Quarto argumento. Ninguém liga para a missa tridentina. Ninguém vai ter missa tridentina. Vai ninguém. Poderia até pensar nisso. Depois que eu fui a Belo Horizonte pela primeira vez. Depois que eu tenho presenciado as missas aqui em Divinópolis, aqui em Itaúna. Lotado. E lotado de jovens, de famílias. Eu vou dedicar esse tópico para um próximo vídeo. O que eu quero falar é exatamente do porquê desse grande movimento dos jovens à procura da tradição. Aguarde. Até o próximo vídeo, onde nós daremos continuidade a essas objeções e vamos, enfim, dizer por que a missa extraordinária atrai tantos jovens. Obrigado.